Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui resumir o que foi a entrevista do técnico Renato Portaluppi no estádio do Maracanã após a derrota por 3-0 para a equipe do Flamengo. Se você tá triste e chateado, já saiba de imediato. O Renato, achou cruel o resultado e de alguma maneira gostou do que viu. E falou até sobre o Suárez numa situação bastante enigmática, que eu confesso pra vocês que ainda não tem a resposta e eu quero rodar aqui pra gente junto tentar descobrir o que o Renato falou. Antes, preciso te dar uma dica da galera do Aposta Ganha. Quer brincar e te divertir? Se tu tem mais de 18 anos e quer conhecer uma casa que é nova pra galera aqui do Sul, mas que, por exemplo, é patrocinador oficial do Campeonato Brasileiro, tava lá nas placas de publicidade do Maracanã, me chama no meu Instagram ou me manda uma mensagem no Facebook e diz assim: JB, eu quero bônus, que a tua primeira brincadeira lá vai ser totalmente por minha conta. Então, só chamar para tu conhecer a galera do Aposta Ganha. Gente, vamos lá. O Renato começou a sua entrevista dizendo que o resultado foi cruel para o Grêmio. Que o Grêmio, ele jogou no mínimo de igual para o Flamengo. Na verdade, disse, olha, na minha opinião, o Grêmio foi até superior, foi até melhor. Jogou melhor do que o Flamengo. E ele acha que foi um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro, superando o Grêmio e São Paulo na Arena, que já tinha sido elogiado, mas que essa atuação, ela foi melhor, inclusive, do que aquela contra o São Paulo. Outra questão, bom, aí tu vai dizer, mas tomou 3, não falharam? Na sua visão, tiveram 2 falhas. Nos 2 momentos em que o Grêmio estava melhor, toma gols em momentos que não poderia. Tanto na primeira etapa, aos 24, quando o Grêmio está melhor, toma o gol. E depois, já na segunda etapa, o clube também estava melhor, o time estava melhor e tal, e erros individuais. Primeiro do Cuiabano, depois do João Pedro, acaba entregando bolas, e aí vem o primeiro gol, vem o gol do Cebolinha, né? E depois vem o gol do Pedro, que acaba, de alguma maneira, desestabilizando o Grêmio. Mas mesmo assim, por exemplo, ele contou que aplaudiu os jogadores no vestiário. Já é uma prática, né? De várias vezes ele diz, olha, aplaudi meus jogadores, jogaram muita bola em vitórias. Desta vez foi uma derrota fora de casa para o Maracanã, de 62 mil pessoas, 3-0, e tu vai pensar, não jogou bem. Jogou. Na sua visão, na visão do treinador, jogaram bem e ele aplaudiu os jogadores. O que aconteceu é que dessa vez a bola não quis entrar. Que tem dia que é noite e faz parte, que poderiam ficar jogando o tempo inteiro, a bola não ia entrar e a culpa não é necessariamente dos seus jogadores. Mais do que isso, se defendeu, inclusive, quando alguém pegou e perguntou sobre isso, ele disse, cara, não é falta de qualidade na finalização. E até fez uma pergunta retórica para o repórter perguntando, você acha que faltou qualidade na finalização do Suárez? Que o Suárez não tem qualidade para finalizar? É que a bola teimou em não entrar. E entre as justificativas do resultado, aquela velha explicação de vamos comparar as folhas de pagamento. Quanto que custa o time do Flamengo e quanto que custa o time do Grêmio? E aí, para colocar aí na balança essa situação. Renato garantiu que está satisfeito com o grupo que tem, com seus jogadores, com o elenco que tem. Ele só está pedindo mais atletas porque precisa de mais opções, características. Aquela velha história do seu time precisa ter mais nomes, mais jogadores aqui. E que sabe que é difícil exigir concentração nos 90 minutos, que seu time desfocou em alguns momentos, mas que ele tá vendo a final da Champions no sábado, como todo mundo, e disse, olha, se os caras na Champions estavam errando, numa final de Champions, estavam desconcentrando e estavam errando, aqui também vai errar, né? Não vai ser o Grêmio que não vai errar. Então, deu esse desconto pro seu grupo de jogadores. Só que aqui a gente chega no ponto alto da entrevista. É uma pergunta até bem característica, porque foi feita por jornalistas que fazem uma transmissão em Libras. Eu não entendi bem direito, mas a pergunta foi em Libras, que alguém foi traduzindo para eles ali. E o Renato até ficou bem sensível, ficou bacana ele respondendo, é super bacana essa inclusão. Lá pelas tantas, o Renato falou o seguinte, não, era sobre o Suárez. E ele começa respondendo, dizendo, não, o Suárez ele é protagonista onde ele vai, ele é um cara profissional acima da média, os adversários o admiram, onde ele passa, os adversários o admiram, assim como a gente admira ele e tudo mais. E ele faz uma frase que me soou muito estranha, que ele diz assim, que ele continue com a gente porque já mostrou a sua qualidade pro mundo. E aí quando eu vi esse trecho que eu vou até rodar, eu mandei pro Grêmio dizendo assim, por que o Renato, no meio de uma resposta, desejou que o Suárez continue com o Grêmio? É óbvio que ele vai continuar, não tem, né, alguma situação. E ficou essa coisa no ar. Eu te confesso que
perguntei, ninguém no Grêmio soube me responder sobre isso, se agora tá todo mundo de folga, né? Eles só voltam na quinta-feira aos trabalhos, segunda, terça e quarta é de folga, só quinta-feira que eles retomam, e ninguém quis falar mais sobre o assunto, ninguém sabe mais sobre o assunto. Mas tem essa declaração do Renato aí. Por onde ele vai no Brasil todo, os torcedores do adversário também admiram bastante ele, da mesma forma que eu admiro. Então que ele continue com a gente, eu acho que ele mostrou já para o mundo todo das qualidades dele. Eu confesso que eu fiquei meio assim, que ele continue com a gente. Sabe, eu não quero fazer crise, absolutamente não quero dizer que o Soares está saindo. Mas é estranho que no meio de uma resposta o Renato faz um desejo do que o cara continue. Sendo que, para mim, é óbvio que ele vai continuar. Por que o Renato falaria isso? Enfim, não tem uma definição maior. Algumas pessoas tomaram assim, porque ele tá lesionado não, tá desgastado e talvez não vai jogar sempre e tal. Não foi essa a intenção que eu vi. Era quase como um desejo, não, tomara que ele continue conosco. Mas também não tenho uma explicação maior para dar para vocês, além do que foi falado. Eu sigo aqui na minha busca de tentar entender qual foi o contexto que o Renato jogou essa frase no ar e não teve repercussões maiores. Beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.